Opa, peraí que eu tô tentando aumentar aqui. Nossa, eu tô perdendo tanto Boa tarde, tempo. estamos ao vivo aqui com. Não, é mentira, calma. Boa tarde, nação sonhadora. Aqui é Fernando dos Sonhos Grandes. O nosso trabalho é encontrar brasileiros fantásticos que foram viver seus sonhos fora do Brasil. Hoje a gente está com a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. A Fernanda, ela está estudando na Alemanha, em uma das três Rotemburgo. Ela vai explicar pra gente o que que isso significa. Ela saiu do Espírito Santo e tá em Rotemburgo há 10 meses, é isso, Fernanda? Há 7 meses. 7 meses, 7 meses. Bom, vamos começar por aí. O que que significa uma das três Rotemburgo? Então, a Alemanha tem muita cidade com o nome repetido. Tem, por exemplo, duas Berlins na Alemanha, mas na realidade ninguém sabe disso porque é uma cidade muito irrelevante, já que a outra é tão importante. Então, são três cidades que se chamam Rotemburgo e eles caracterizam as três pelo nome do rio que passa nessas cidades. Uhum. Então, o nome da cidade que eu moro é Rotemburg-Würma, que é o nome do rio. Só que a Rotemburg mais conhecida é o Rotemburg Tauber e também tem outro Rotemburg que é o Rotemburg Fulda. Só que são todos em partes diferentes da Alemanha e cidades completamente diferentes. É. E o mais legal é que ela acabou de me corrigir a pronúncia da segunda Rotemburgo. Eu sei falar exatamente três frases em alemão. Ein Bier bitte. Noch É, eins é o bitte. importante. Noch eins é super importante. E Prost. Pô, tudo já tá ótimo no alemão, só isso que você precisa Consigo me virar saber. bem, né? E você tem 17 anos, é isso? Eu tenho 17 anos, eu fiz 17 agora em dezembro. Então você nem pode pedir cerveja aí ou já pode? Aí pode, né? Posso já. Que beleza. E foi fácil aprender alemão? Faz tempo que você estuda alemão? Então, eu comecei a estudar alemão em 2012. Mas é bem diferente a abordagem de começar a estudar alemão cedo, assim, porque você consegue aprender muito mais. Então, eu comecei em 2012, quando eu tinha 11 anos, e me- no começo, assim, acho que os primeiros 3 anos, eu não me dediquei tanto igual eu poderia ter me dedicado, senão hoje eu acho que o alemão para mim já seria uma língua que eu nem cogitaria. Hum, Porque eu quis fazer o intercâmbio aqui na Alemanha porque eu quis consolidar o meu alemão depois de tanto tempo tendo aula. E aí eu comecei em 2012, mas foi assim, acho que os 3 primeiros anos foi mais para aprender a falar coisas básicas. entendi. Falar sobre um pouco sobre mim, um pouco sobre o tempo, como é que tá o tempo hoje, de onde você vem. E então eu acho que não, os meus primeiros 3 anos não foram efetivos para aprender o alemão. E aí, mas foi em 2015 que eu ganhei uma bolsa para passar um mês na Alemanha no verão. Então eu vim para cá em julho de 2015 passar um mês. E foi que eu percebi o quanto estava desperdiçando oportunidade, que eu poderia estar aprendendo tanta coisa e que eu estava deixando o alemão de lado. Então eu falei, não, agora eu quero verdadeiramente, efetivamente aprender, eu vou sentar, estudar, porque realmente não é fácil, a gramática do alemão é uma coisa bem complicada, eles têm um artigo neutro, não tem só feminino e masculino, mas eles têm um neutro, que muda tudo, as conjugações, muda assim, completamente as coisas, e declinação também, eles têm acusativo, dativo, genitivo e nominativo. Então, são duas a mais que no Brasil, então deixa tudo bem complicado. E foi em 2015 que eu decidi verdadeiramente aprender o alemão. E você. Por que que você começou a aprender alemão quando você tinha 11 anos? Então, Era da foi escola porque ou. o meu professor, ele ficou um ano na Alemanha, ele foi como au pair,
E aí ele voltou, ele tinha 21 anos, ele não tinha um emprego ainda como professor de alemão, ele viu que ele queria trabalhar com isso. Então, ele foi na escola e se ofereceu para ser professor. Eu quero ser professor de alemão, e eu quero montar um curso. E a escola botou uns cartazes pela escola, colocou uns cartazes pela escola. E aí eu olhei aquilo, eu tinha 11 anos, eu falei, olha, alemão, e era sempre uma realidade distante, assim, nossa, Alemanha. Aí eu falei com os meus pais me apoiaram na hora, instantaneamente também falou, eu te escrevo amanhã. Que legal. Mas eu não vou dizer que foi fácil, porque eu já estava com 11 anos, eu já aprendia inglês, já aprendi espanhol na escola. Com 11 anos eu também comecei a fazer francês. E aí com o alemão minha cabeça ficou completamente confusa. Eu tinha que fazer esse curso nas sextas-feiras à tarde. Então para mim foi super difícil. As festas assim, com 10 anos, os churrascos depois da escola, tudo acontece sexta depois da escola. E então foi para mim muito difícil. Às vezes eu chegava em casa morta, exausta, falava, mãe, pai, eu quero sair. Os meus pais nunca me obrigaram a ficar, mas eles sempre me incentivaram muito. Falaram, filha, pensa no seu futuro, pensa que no futuro você pode fazer um intercâmbio para a Alemanha. E eu, com 11 anos, eu nem imaginava isso. Nem sabia direito o que era, né? E então, para mim, no começo foi difícil. Eu não vou negar que muitas vezes eu falei, não, agora eu vou desistir, agora eu quero sair. Mas foi, acho que uma das melhores coisas da minha vida ter continuado, né? Que legal. E o francês, o inglês e o espanhol você fazia na escola? E o francês era extracurricular também? Igual ao alemão? Na verdade, na minha escola, no 6º ano, que então, quando você passa para o ensino fundamental 2, você obrigatoriamente tem que fazer 3 línguas. 3 línguas? Você tem que fazer, você faz o inglês, o espanhol, que todo mundo faz, e aí você pode escolher entre italiano e francês para fazer. E aí eu escolhi o francês. E você acha mais difícil o francês ou o alemão? O alemão. Eu pergunto porque minha esposa fala alemão e francês também. E ela achou o francês mais difícil que o alemão. Mais difícil? Mais difícil. Ela fala, cara, o alemão, ele é complexo, mas ele é lógico. Ele tem toda uma lógica a ser seguida. O francês não tem uma lógica. Mas, enfim, eu acho o alemão mais difícil. Eu particularmente aprendi francês bem tranquilo, mas o alemão eu sei falar essas 3 frases para não morrer de fome. Entschuldigen Sie e, sei lá, alguma outra coisa. Já tá ótimo. A Bratwurst e, sei lá. Enfim, eu não morro de fome, eu bebo cerveja, eu tô feliz. E como é que foi? Você falou que em 2015 você ganhou uma bolsa. A bolsa foi da escola? Foi. A minha escola tem a parceria com o Goethe Institute, que é o instituto que incentiva com que estrangeiros venham para a Alemanha estudar. E geralmente era muito mais forte antes da Alemanha começar a aceitar os refugiados em 2015, porque então a população da Alemanha estava ficando mais velha e muitos alemães optando por não ter filhos, e aí o governo estava incentivando muita gente a vir. Então eles pagam mesmo, assim, para muita gente, bolsas de 1 mês, para ver se as pessoas se interessam por estudar na Alemanha e fazer um futuro para a Alemanha mais jovem. Mas eu acho que agora, depois desses refugiados que a Alemanha aceitou, tantos refugiados final de 2015, começo de 2016, e continua chegando refugiado, né? Eu acho que não tá tão mais forte. Antes eles davam 2 bolsas por ano, agora já cortaram para 1 bolsa, então... Entendi. E você está fazendo um intercâmbio agora, é um intercâmbio do colegial? Ou é um intercâmbio... Não. Como que funciona É um o seu intercâmbio? intercâmbio de programa. O meu pai é coordenador, ele é chairman do Rotary.
Rotary, não sei como falar. Sempre falam diferente. Eu falo Rotary. É aquela engrenagenzinha. E aí, é isso. E aí meu pai é chairman e eu cresci vendo ele fazendo encontro de intercambistas. Um intercambista teve que passar uma semana na nossa casa porque teve um problema com a família. Então eu vivo nesse mundo do intercâmbio e de novas culturas e de novos idiomas desde pequena. E curiosamente, eu não tô aqui pela Alemanha com o Rotary. Eu fiz a prova do Rotary, passei no Rotary, fiquei em terceiro lugar, escolhi meu país, a Alemanha, e depois que já tinha tudo resolvido para ir, veio também uma oportunidade de uma bolsa de estudos, por um projeto que eu fiz em 2016. Entendi. E aí, com a bolsa ficou tudo mais fácil, e agora eu estou por outra organização, que se chama YFU, Youth for Understanding, e eu estou gostando muito, me identifiquei muito com a organização também. Entendi. E qual que é a contrapartida desse programa? Porque você tá... É um programa de 10 meses, né? São 10 meses e meio, quase 11 meses. Tá. E eles mandam alguém para o Brasil também? Não. O Rotary funciona que se você manda alguém, por exemplo, eu sou um pai, quero mandar meu filho, eu tenho que receber também alguém. Entendi. Isso também foi um ponto de decisão para os meus pais, porque os meus pais trabalham muito, eles ficam o dia inteiro fora de casa, e às vezes eles não podem dar a atenção que eles queriam dar para o intercambista. A gente sabe que um intercambista requer cuidado, você requer orientação, não é legal se ele fica sozinho. E aí os meus pais falaram que seria egoísmo da parte deles se eles também pegassem o intercambista. E aí também foi outro ponto que pesou para ir pela outra organização, que o Rotary é uma organização sem fins lucrativos. E é um dos intercâmbios mais baratos em relação ao preço que tem. Não que seja uma coisa ruim, realmente é porque eles não lucram nada com isso. E o IFU já é uma organização que é privada. Então, você, teoricamente, eu como ganhei a bolsa, eu não paguei 100% do intercâmbio, acho que eu paguei 40%, mas é uma organização privada, então você não você não tem que pegar outro intercambista, você paga. Entendi. E você vai. Entendi. Se você quiser receber, você pode, não é proibido, mas não é a regra. Não é regra, Bacana. E acabando esses 11 meses, 10, 11 meses, você volta para o Brasil? Volto. E só porque eu sou obrigada. Isso que eu ia perguntar. Você fez uma cara de eu volto. E o seu plano depois? Seu plano é tentar agora tô assim, considerando seriamente vir estudar na Alemanha, fazer faculdade aqui, porque agora eu tô terminando a escola, faltam o quê? 7 meses para terminar a escola. Agora a gente está em março. Em dezembro, no Brasil, eu acabo o terceiro ano. E aí eu ainda tô cogitando um pouquinho fazer faculdade no Brasil, mas agora já tô com um PEC na Alemanha e o meu coração já ficou um pouco aqui também. Então eu sou obrigada a voltar para o Brasil, o visto vai até setembro, mas eu tenho planos de voltar para a Alemanha. E a adaptação aí foi tranquila? Como é que foi? Porque, enfim, você veio do Espírito Santo, país quente, estado quente, morava na praia, Vitória? Do meu quarto eu consigo ver a praia inteira. Eu moro andando, eu acho que eu tô a 5 minutos da praia. E como é que foi essa diferença de 5 minutos de praia para 6 meses de inverno, neve? Eu acho que o ponto mais difícil do meu intercâmbio, mas que mesmo assim não me afetou tão seriamente. Eu conheço
pessoas que ficaram depressivas e não aguentaram e quiseram voltar. O meu intercâmbio tá maravilhoso, mas mesmo assim, às vezes eu acho que poderia estar um pouquinho mais quente aqui. Eu acho que esse clima foi realmente a coisa mais difícil do intercâmbio, porque o Brasil, eu não vou dizer o Brasil, eu vou dizer o meu estado, o Espírito Santo. É um estado que não tem inverno, na verdade não tem estações do ano. Sim. É o tempo inteiro verão, em julho, agosto, dá uma esfriada, mas essa esfriada é o quê? 19 graus, 20 graus. Nada absurdo. Então, aqui, eu acho que esse domingo agora, que passou, hoje é terça-feira, esse domingo passado foi a temperatura mais quente desde novembro. Nossa, e foi o quê? Foi 15 graus. Veja só. Você pegou bastante neve aí? Sim. Já tinha visto neve antes? Já tinha. Então já Mas mesmo tava... assim, uma experiência boa, porque todas as vezes que eu tinha visto neve antes, foi em viagens. Entendi. Você nunca tinha vivido na neve, né? Exato. E ir pra escola na neve, ter que andar de bicicleta na neve, passear com o cachorro na neve, isso eu nunca tinha vivido. Que legal. Cara, falando nisso, qual é... É que você já falou que o ponto mais difícil é essa questão da distância da praia, né? Mas como é que eu formulo essa pergunta? Aliás, deixa eu já entrar em outra vereda que vai me ajudar. Como é que é o seu dia a dia aí? Você acorda? O meu dia a dia eu tenho, deixa eu falar, só para explicar um contexto anterior sobre a minha família. Eu moro com um pai, uma mãe e uma filha de 13 anos. Uhum. E nossa relação, eu acho que é a melhor relação que eu já vi entre irmãos do intercâmbio. A gente se trata como irmã. Quando ela fala de mim para as pessoas, ela não fala mais, a minha host sister. Ela já me chama de irmã. Eu já sou uma irmã para ela. Ela me conta tudo, a gente faz tudo juntas. E então, esse é o meu contexto da família. A gente Tudo tem em um alemão. cachorro em alemão. E qual que é o nome do cachorro? Stuart. Acho bacana saber nome de bichinho de estimação em outra língua. Mas desculpa, e aí? Não. E aí, a gente tem uma relação muito boa. E eu, no Brasil também, eu nunca tomei café da manhã. Nunca tomei. Sério? Sério. Pra mim, eu não consigo comer de manhã. E a minha irmã é igual a mim, ela não consegue comer de manhã. Então, já é uma coisa que virou nossa, que a gente não... De manhã, a gente acorda e vai pra escola. Assim, a gente... Todos os dias... E agora eu vou contar sobre o meu dia a dia. Só pra explicar que eu não tomo café. E todo mundo acha isso estranho. Mas sua família não se importa de você não tomar café e sentar na mesa com eles? Não, ninguém senta na mesa de manhã. Ninguém aqui em casa gosta de tomar café. A minha mãe acorda todos os dias muito cedo, 5 horas da manhã ela sai para correr com o cachorro, todos os dias, pontualmente, às 5 da manhã. Meu Deus. E ela sai para trabalhar. O trabalho dela tá a 10 passos de casa. Ela tem um escritório de construção, então ela constrói, ela tem... Fala em alemão. Acostumada a explicar em alemão e aí vou explicar em português. É uma firma de construção e ela é a dona da empresa e eles constroem só prédios grandes, assim, coisas grandes. Uhum. Se for para construir uma casa, eles não constroem, mas um condomínio de casas, aí sim. Entendi. Então ela sai todos os dias, só precisa dar 10 passos. Aqui a nossa casa é aqui do lado. E o meu pai é dono de um hotel 5 estrelas aqui, que eu não moro diretamente em Rotemburgo, eu sempre falo que eu moro, mas eu moro em Bochum, que fica a 10 minutos. Uhum. É uma cidade que, assim, eu acho que tem 1.000 habitantes. Nossa. Então é só pra morar,
mas a vida acontece em Rotemburgo. Entendi. Eu estudo em Rotemburgo, tudo que eu faço é em Rotemburgo, eu faço esporte em Rotemburgo. Aqui não tem nada, tem um restaurante só na minha rua e a empresa da minha mãe, e essa é a cidade. Entendi. E então, em Rotemburgo, meu pai tem um hotel 5 estrelas, ele trabalha lá o dia inteiro, e minha mãe trabalha todos os dias aqui nessa firma. E então ela volta com o cachorro, toma banho e vai para a empresa. E aí, eu e minha irmã, a gente faz o nosso resto do dia é nós duas. Então, a gente tem que andar. Eu saio de casa pontualmente todos os dias às 7 horas. A gente tem que andar todos os dias 10 minutos até a estação de ônibus, que é na cidade, mas mesmo assim fica um pouco longe. E aí a gente pega o ônibus todos os dias 7h15 para ir para Rotemburgo. E geralmente dura até 7h40. É uma coisa que a Alemanha tem regra, né? Então é tudo bem pontual, bem certo, não tem um ônibus atrasado. Então, geralmente é isso. Faça chuva, faça neve, né? Sempre. Aquele dia que você acorda cansado, acorda 5 minutos mais tarde, aí perdeu o ônibus, perdeu. Mas enfim, então a gente chega todos os dias 7h40, 7h35 na escola e a aula começa às 7h50. E aí a maioria dos dias eu tenho 6 aulas, então a maioria dos dias minha aula acaba 1h10 da tarde. Terças e quintas eu vou para o curso de alemão, e antes do curso de alemão, para não ficar muito tempo sem fazer nada, eu me matriculei na academia. Justo. E agora, essa semana também já me inscrevi para toda segunda e quarta fazer futebol tem uma escolinha é uma quadra grande que eles dão aulas de segunda a domingo, de segunda a segunda, tem todos os esportes que você quiser fazer, tem lá. E Legal. aí essa semana eu me inscrevi, porque segundas e quartas eu estava com um tempo livre, o que não era ruim, porque como eu tô no meio de 2 cidades maravilhosas, Bremen e Hamburgo, eu tô a 20 minutos de trem de Bremen, e Hamburgo eu tô um pouco mais distante, porque o caminho é diferente, mas é quase a mesma distância. Eu tô a 40 minutos de Hamburgo, então é muito fácil. Você sai da escola 1h10, pega o trem 1h20, pode ficar a tarde inteira visitando essas 2 cidades que tem muita coisa para fazer, e você volta à noite. E eu já conheci muito, muito de Bremen e de Hamburgo. E aí, terça e quinta eu tenho curso de alemão na academia, segunda e quartas agora eu tenho futebol para fazer. Sexta-feira é meu dia de descansar, e à noite festas. Justo. Eu posso falar, porque tem um ponto que você pensou em desistir, né? Eu li aqui as perguntas, e eu acho que no Brasil sou uma pessoa assim, que tem muitos amigos, e saio muito com os meus amigos sextas e sábados. E meus 2 primeiros meses aqui na Alemanha, eu vou dizer que tem o estereótipo, o alemão é fechado, o alemão é grosso. Em partes, esse estereótipo é verdade no começo. Todo mundo agora que já conhece a Alemanha fala que a Alemanha você pode comparar uma melancia, que a casca é muito, muito dura para entrar. Você tem que tomar um tempo para entrar, mas que depois a melancia dentro fica macia. Então, o alemão pode ser muito difícil com você no começo, quando ele não te conhece, mas é uma característica muito forte, que depois que ele te toma como amiga, vira uma coisa bastante forte. Entendi. Então, eu acho que tô falando demais, mas vou falar. Não, vai lá. Na minha primeira semana na Alemanha, eu fui para uma sala que não bateu com quem eu sou. Eu gosto de falar, eu sou agitada, eu levanto a mão quando tenho que levantar, falo mesmo, e eles eram muito calmos. Entendi. E, de uma certa forma, eu não me senti bem nessa sala, porque, eu sempre tentava, vamos fazer uma coisa depois da aula, e as pessoas muito desanimadas, não, hoje tem certa coisa, hoje eu quero fazer nada. Então, isso pra mim não bateu. E eu acho que meu primeiro mês na Alemanha foi, assim, complicado por isso. Tava louca pra
sair para conhecer a cidade, louca para fazer as coisas, e eu tava fazendo tudo com a minha família. De uma certa forma, é bom, mas amigos, também fazer amigos, às vezes você quer conversar de uma coisa que você não pode falar assim abertamente com seus pais. Então, para mim foi difícil. E aí veio, na minha segunda semana, um convite de uma viagem na Bélgica. Todo ano da escola, eles fazem uma viagem com a sala. E aí eu falei, não, quero ir. Eles me mandaram todos os documentos, eu paguei tudo certinho. Uma semana antes da viagem, eles me disseram, olha, a gente acabou de ver que o ônibus que a gente já deixou alugado para ir para a Bélgica tem 50 lugares e você é o número 51. Ixi. Não temos mais lugar para você. Isso para mim foi o fim. Estava louca para ir para a Bélgica e talvez essa viagem fosse ser o ponto que ia mudar tudo, que eu fosse me entender com a minha sala. E eles falaram, você vai ter que passar uma semana enquanto eles estão na Bélgica em uma outra sala. Uhum. E eu pensei, vai ser horroroso. Porque eu vou ficar uma semana totalmente perdida, sem ninguém. Vai ser ainda pior do que estava na minha outra sala. Hoje eu posso dizer que essa foi uma das melhores coisas do meu intercâmbio inteiro. Porque a outra sala é totalmente do meu perfil. Eles são abertos, eles são super gente boas, eles saem à tarde, eles fazem as coisas, super interessados por mim. Na minha outra sala, ninguém quis saber o que eu fazia no Brasil, de onde eu vinha, o que eu queria fazer. E nessa outra sala, todo mundo interessado. E aí, no fim, eu deveria ficar só uma semana. No fim dessa semana, eu virei para a diretora e falei, eu posso ficar nessa sala? E ela entendeu, ela viu que meu perfil também não bateu com o da sala, então eu troquei de sala. Que legal. E foi pro melhor, você tá lá até hoje. E pro melhor. Eu agora falei tanto que eu até esqueci o ponto que eu tava falando. Era do seu dia a dia, mas eu acho que você cobriu bastante do seu dia a dia. Agora eu lembrei sobre as dificuldades. Então, no meu primeiro mês foi super difícil estar nessa sala e eu saía muito frequentemente no Brasil. Então, ficar um mês em casa, sexta-feira à noite, que era o dia de sair com os amigos, fazer festa. Eu, de repente, deitada em casa lendo um livro, vendo um Netflix. Sem sol, sem praia. Sem sol, aquele frio. E aí, isso foi me desanimando. Cada sexta-feira que eu passava sozinha ia sendo mais difícil. E aí, foi mais ou menos em novembro, demorou. De setembro para novembro foram 2 meses que eu passei em casa. Não chorei. Eu tenho amigos que foram pro intercâmbio e choraram muito. Não chorei, mas eu me sentia sozinha. E é uma coisa que no Brasil não estava acostumada. Nunca passei por isso, então para mim foi difícil. Mas pensar em desistir eu acho que é muito pesado. Desistir não. Eu pensei em enfrentar e falei, agora tem que dar um jeito de ou ser feliz na minha própria companhia nos próximos 10 meses, ou arranjar amigos. Não, mas que bom que deu certo que bom que deu errado, né, a viagem. Exato. E aí agora, depois, a partir de novembro, agora cada vez fazendo mais amigos. E isso é muito bom. E agora, todo final de semana eu tô cheio de programa para fazer. E depois da escola também, eles sempre me chamam para fazer as coisas. Então, no começo, eles não me conheciam. Então, você é um corpo estranho. A gente não vai falar muito com você. E depois que eles foram me conhecendo, foi ficando maravilhosa a relação. Puta, super legal. O que você diria para quem tá ouvindo e sempre quis sair do Brasil? Qual que é uma dica que você dá? Ou que recado você dá? Então, vamos pensar agora. É uma pergunta difícil, né? Eu acho que a primeira coisa é você ter certeza do que você está fazendo. Pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão. Não fazer isso porque eu tenho amigos que foram de intercâmbio porque o resto foi. E não verdadeiramente porque estava com a vontade de sair, vontade de conhecer coisa nova. E 90% dos casos, tem os 10% que deram certo, mas 90% dos casos, em menos de 6 meses de intercâmbio, eles já estão voltando, porque eles veem que não é isso que eles querem. Mas
quando alguém verdadeiramente quer, não tem tanto segredo. É você correr atrás, é você saber que vão ter dias que você vai estar pior e dias que você vai estar melhor. Isso é uma coisa que eu acho importante, saber que não é porque tem um dia que vai estar ruim que você vai dizer, hoje eu quero desistir. Uhum. Dizer também que viver fora, assim, faz você ser uma pessoa muito maior de cabeça, faz você aprender muito, não só sobre si mesmo, sobre ser independente, mas de conteúdo também, tanta coisa que eu aprendi. Se você me perguntar hoje, em 20 idiomas eu sei falar pelo menos uma palavra. Muita gente fala, isso é cultura inútil, mas eu não acho inútil, sabe? Eu gosto de saber essas coisas. É muita informação que o intercâmbio traz, que morar no exterior traz. Às vezes você se sente conectado assim, com o mundo, é uma coisa muito boa. Numa das minhas primeiras semanas que eu entrei no curso de alemão, eu falei, sou do Brasil. Eu me apresentei, todo mundo já fazia o curso há muito tempo. Me apresentei, aí um da minha sala, já um senhor, deve ter uns 60 anos, falou, você é do Brasil, que legal. Quando ele tinha 20 anos, ou seja, 40 anos atrás, a família dele recebeu, ele é americano, recebeu um intercambista do Brasil. Aí eu falei, sério, que legal, de que parte do Brasil? Você deve conhecer um lugar muito pequeno. Aonde? Vitória, no Espírito Santo. Eu falei, quê? A gente recebeu um intercambista de Vitória, no Espírito Santo. Como é que é o nome dele? Aí ele falou o nome, e o sobrenome eu reconheci. Uhum. Eu falei, não, peraí, o que tá acontecendo? Vamos lá, vamos esclarecer essa situação. E aí, ele... Não, o nome dele é Luísa, falou o nome e eu falei, não, eu acho que é o melhor amigo do meu tio, irmão do meu pai. Liguei pro meu pai na hora, o pai falou, é o melhor amigo do seu tio. Botei os dois em contato, resultado, eles não se viam há 40 anos. Na semana que vem, marcaram uma viagem aqui na Europa de se encontrar. Que louco. Então, eu acho que traz o intercâmbio, morar fora traz coisas pra sua vida que você nunca pensou. Quando que eu pensei que em Rotemburgo, num curso de alemão, eu ia conhecer o irmão de intercâmbio do melhor amigo do meu tio. E que ia conectar os dois, né? E que depois de 40 anos eu ia fazer com que eles se vissem. Então, isso é realmente uma coisa louca, às vezes coisas que você nem imagina. Tanta experiência aqui no meu intercâmbio. Eu tenho umas coisas que também só acontecem comigo, essas coisas de coincidência. Não foi a primeira vez na Alemanha que aconteceu comigo. Umas coincidências que eu realmente não consigo entender, mas que você vê que, de uma certa forma, as coisas tinham que acontecer desse jeito. Então, depois que você vai morar fora, você descobre que simplesmente tinha que ser assim. E se você não vai morar, se você decide, eu quero morar fora e as coisas dão errado, é porque também tinha que ser assim. Eu sempre acho que tudo acontece por uma razão, mas que todo mundo tem que, pelo menos alguma vez na vida, ter experiência, que seja para passar um mês, que seja para passar um ano ou o resto da sua vida. Eu acho que faz crescer muito como pessoa. Abre uma porta nova que pode ter uma surpresa muito bacana dentro, né? Fernanda, super obrigado. De nada. Adorei a conversa e realmente espero Também. uma parte 2. E para você que está ouvindo e vendo a gente em casa, continue sonhando seus sonhos grandes, faça como a Fernanda. E até a próxima. Tchau, tchau. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.